Qual que é a minha recomendação para esse cenário, para aquela pessoa que está com uma empresa de pequeno porte e tem intenção de iniciar esse processo de gestão de riscos e quer saber por onde começa, sobretudo a parte de avaliação de riscos? Bom, a minha primeira recomendação é que o dono ou dona tenha realmente vontade de querer fazer com que isso aconteça. Tudo vai partir da determinação e vontade do dono, tá certo? A gente comentou já em momentos anteriores aqui no canal a respeito da importância de cultura, dos bons exemplos e por aí vai. Só que a gente sabe que a cultura é reflexo dos bons exemplos, mas só dar exemplos e não ter a cultura de execução não basta. Ou seja, você precisa dar o exemplo e também orientar o seu time em como fazer, mostrar o caminho, educar o seu time em como fazer a execução de determinada atividade. Então, se você tem uma empresa de pequeno porte e está querendo começar a tratar a gestão de riscos em métodos de avaliação, etc., a primeira coisa é você, como dono ou dona, ter essa intenção de mudança, de implementação de fato desse assunto. Por quê? Porque o processo de gestão de riscos, pessoal, bem como o processo de governança, planejamento estratégico e por aí vai, ele tem uma questão relacionada muito à disciplina e consistência. Então, você pode ter uma pequena empresa, você pode falar, olha, pessoal, gostaria de implementar aqui esse formato de avaliação de riscos, etc. Só que você, como dono ou dona, você não patrocina, você não acompanha, você não critica se eventualmente o método adotado ou os critérios adotados fazem sentido ou não. Ou seja, você depois de um tempo, você tem até uma base de riscos identificados com um critério específico X, não importa, a gente vai explorar um pouquinho daqui a pouquinho, de criticidade, você não leva aquilo em consideração, é meio que tanto faz a pessoa aplicar aquele critério. Ou seja, por mais que você tenha essa intenção de implementar, mas se você não dá patrocínio, esquece, não vai funcionar. Então é importante você ter a disciplina de levar esse assunto a sério, criticar de fato se aquilo que está colocado como um risco de criticidade elevado, se de fato é elevada para o seu negócio, se o critério adotado faz sentido ou não, se eventualmente não tem algum risco que seja importante para o seu negócio, relacionado a algum aspecto estratégico, até mesmo operacional na sua cadeia de produção, mas foi avaliado como uma criticidade pequena, baixa, e para você, como dono, você entende que aquilo realmente é mais crítico do que foi avaliado, então é um ponto de debate. O resultado da avaliação de riscos, pessoal, não é para você encarar aquele como uma verdade e encarar, pô, legal, esses são os meus riscos e esses são os riscos que eu considero como mais crítico e beleza, segue o jogo. Não. Na verdade, isso tudo serve para você ter o início do debate do que você vai fazer com essa exposição. Se você vai tratar, se você vai investir, se você vai assumir riscos e por aí vai. Então, é importante que você, como dono, tenha essa disciplina de criticar, de analisar realmente o seu mapa de riscos para ver se faz sentido aquilo que está colocado lá, sobretudo o critério adotado, tá legal? Um outro ponto que eu recomendo vocês a definirem, que estão começando agora com empresas de pequeno porte, é ter papéis e responsabilidades muito bem definidos. Ou seja, quem é que são os responsáveis por identificar riscos, quais são as responsabilidades que eles têm a respeito desse processo, na hora de avaliar riscos, qual que é o meio pela qual a sua empresa vai adotar os critérios de avaliação, deixe claro essas responsabilidades. Por que eu estou dizendo isso? Eu já participei de alguns contextos, já vivenciei alguns contextos, que a responsabilidade não estava muito clara no processo de gestão de riscos. Então, as pessoas faziam muito descompromissadas ou sem o interesse adequado a respeito de, poxa, deixa eu realmente fazer uma avaliação um pouquinho melhor, um pouco mais criteriosa, deixa eu avaliar se de fato ele tem essa chance de acontecer, porque as pessoas, quando percebem que aquele assunto não é levado a sério pela administração, pelo dono ou dona, eles não vão também, eles não têm, os colaboradores que você escolheu para te acompanhar nessa jornada, eles também não vão levar a sério. Então, eles vão fazer meio que pro forma, ou seja, faz porque tem que fazer e coloca dentro de um critério para não ter uma exposição muito alta, porque eu não quero chamar atenção, coloca dentro de uma exposição mediana, para dizer que também não é tão baixa, ou seja, as pessoas vão tentar calibrar a avaliação de riscos para não terem mais debates, conversas difíceis quando necessário, quando às vezes é necessário sim conversas difíceis a respeito de ajustar operacionalmente a tua empresa, de avaliar se a estratégia que você está adotando está adequada, enfim. Então é importante que você tenha clareza e divulgue de maneira transparente a responsabilidade de quem estiver envolvido nisso a respeito de uma avaliação que não considere os melhores critérios e não leve isso a sério, tá legal? Por fim, eu recomendo você adotar alguns critérios de avaliação. Lá no canal a gente fala de alguns critérios, eu tenho um vídeo específico para avaliação de riscos que eu recomendo que você dê uma olhada.
que diz lá como que você avalia a chance daquele evento acontecer. Então, você identificou um potencial risco. Legal. Você vai avaliar qual é a chance, qual é a probabilidade daquele evento acontecer, mesmo numa avaliação qualitativa, mesmo qualitativa já é um ponto de partida, tá? E depois você faz uma outra avaliação, tá, legal, caso aconteça, qual é o impacto que eu tenho dentro do meu negócio? E o impacto pode ser você ter uma perspectiva financeira, se você eventualmente tiver uma perda, uma multa correlacionada diretamente a esse evento, se você vai ter um impacto reputacional, se você vai ter um impacto estratégico, ou seja, isso eventualmente pode colocar sua estratégia em risco, se você vai ter algum impacto operacional, ou seja, não, o impacto financeiro não é tão claro, mas você vai ter o risco de ter muitas pessoas tendo que trabalhar em hora extra, tendo que contornar um evento que eventualmente possa acontecer na sua cadeia produtiva. Então, adotem alguns critérios. Então, fazer um processo de avaliação de riscos sem um critério, sem uma régua de riscos, você vai ter grande dificuldade depois de você avaliar. Legal. O que é alto, o que é crítico, o que é médio, o que é baixo. Então, estabeleça alguns critérios. Então, é isso. Então, para quem tem empresa de pequeno porte e quer se estruturar para começar nesse assunto, então, primeiro, é querer fazer acontecer, definir muito claro papéis e responsabilidades, ter disciplina e consistência nesse processo de avaliação e crítica e debate a respeito da exposição que foi encontrada e, sobretudo, definir critérios para fazer essa avaliação. Tá legal?